Então, vamos começar falando sobre essa plataforma Alelo, só para que todos fiquem nivelados aí. Essa plataforma, ela atende as três vertentes, não só a vegetal, que é o nosso objeto aqui, mas também micro-organismo e a parte de animal. Cada uma tem suas diferenças, e então, claro que os processos são os mesmos, mas tem alguns detalhes, e muitos deles importantes para que fosse organizado desta forma, separado, e inclusive no nível de maturação de cada um desses softwares e bases de dados, também tem diferenças aí. Nosso foco aqui vai ser na parte vegetal, mas a plataforma como um todo atende às três vertentes. Então, como a solução de tecnologia da informação, a gente tem tanto a parte de sistema como a parte de base de dados, e o que importa no final é a base de dados. A Embrapa hoje, ela nesse nível, nessa classificação em TRL, ela dá muita força para a questão de software. É bom, para mim, por exemplo, que faço software, eu desenvolvo software, mas no mundo a gente sabe que o mais caro, o mais importante, até mais que o software, é a base de dados. A Embrapa não tem classificado dessa forma, não sei, talvez por algum histórico anterior, mas com certeza no mundo as bases de dados é que tem grande valor, isso a gente vê com as grandes empresas. Então hoje Google, Facebook, etc., o grande poder delas é essa base de dados que ela tem, todo mundo colocando as informações ali, ele podendo tomar decisão com essa base de dados. Mas como tecnologia da informação, a gente tem a parte de hardware, tem essa parte de software, como está falando para vocês, que é muito valorizado na Embrapa. Eu posso abrir um parênteses hoje com relação ao hardware. Eu acho que no futuro esse hardware, mesmo do Alelo, talvez fique em algum outro local aí, alguma nuvem, é uma tendência que a gente em algum momento não vai conseguir escapar, que seja no data center corporativo da Embrapa. Hoje ele está sediado na Embrapa Recurso Genético, mas é uma questão que teve um aporte de recurso, e hoje a gente tem hardware aí pelos próximos 3, 4 anos, está tranquilo com relação a esses sistemas. Mas é uma tendência que isso fique centralizado em um outro local. Além disso, no final eu sempre digo que quem faz o bem ou quem faz o mal são as pessoas, o people, que é quem vai estar envolvido com isso. A gente aqui desenvolve, ajuda na manutenção, mas quem vai colocar essas informações, quem vai curar essas informações são vocês, que vai dar valor. Para mim, o grande valor, a gente fala plataforma Alelo, mas o grande valor é a base de dados de recurso genético. Talvez, como mais uma vez, a Embrapa não tem colocado tanto valor nisso, principalmente com essa questão de classificação TRL. Mas, no final, é isso que importa, senão a gente não estaria fazendo sistema, não estaria fazendo esse curso, se não tivesse interessado nessas informações. E aqui é a cara principal do sítio do Alelo, a gente vai se concentrar aqui. Só que aqui eu já abro um parêntese, nós não iremos mexer, mesmo aqueles que já têm banco de germoplasma, já tem aí coleções para o treinamento, a gente não vai mexer no sistema diretamente. A gente preparou um ambiente à parte, um ambiente de treinamento, onde vocês poderão fazer todos os testes, sem medo de errar, pode bagunçar o tanto que quiser, é separado desse ambiente de produção, que a gente chama, o que está valendo, Então, vai ser a parte vegetal, mas nós preparamos 2 ferramentas à parte para o treinamento, a parte do sistema, onde vocês atualizam os dados,
colocam as informações com usuário e senha, e também a gente replicou uma parte dessa consulta, dessa parte externa também para treinamento. Pode ter alguma coisa, não está 100%, mas eu vou pedir sempre que vocês observem, né, as marcações de que vocês estão num ambiente de treinamento e não no ambiente de produção. Então, como falei, esse é o portal principal, né, e nós vamos mexer aí na parte vegetal, no Alelo vegetal. Justamente aqui é o sistema de atualização e o sítio de consulta também, que reverbera essas informações que a gente coloca na base. Então, a gente tem essa ideia de gerenciamento de informações, mas no ciclo um pouco mais completo. Muitos sistemas da Embrapa e de outras instituições, eles se preocupam muito com o nível gerencial, né? O Alelo tem um pouquinho dessa parte gerencial, óbvio, porque senão você não consegue mostrar a importância do sistema, principalmente para os níveis hierárquicos mais altos, mas o importante para nós é esse manejo, e é uma busca constante, né, para melhorar essa parte de manejo. É mais difícil. Eu acho que também os sistemas normalmente não trabalham com o manejo dos processos que eles abarcam, justamente porque é mais trabalhoso, né? Eu até cito, vamos pegar aqui qualquer sistema, não só aqui, mas em qualquer outro local. Normalmente ele é um sistema em que você digita muita coisa, você passa as informações, mas você não usa no dia a dia para resolver as suas coisas, né? Você informa, você presta contas, mas aquilo não serviu para você gerar os resultados. Então, aqui no caso do Alelo, a gente, aos poucos, né, tá querendo colocar mais funções que te ajudem a manejar o seu banco de germoplasma. E, claro, depois os gestores vão ter condições de saber quantos bancos existem, quantos acessos por banco, qual a variabilidade ali dentro, se houve ou não houve intercâmbio, sei lá, uma série de outras informações que para a gestão é importante. Mas que você só vai ter a informação mais correta, mais fidedigna, se você conseguir com que quem coloca a informação, né, trate desde o início, do A até o Z, as informações e os processos ali dentro. Por isso que a gente vai falar também de caracterização amanhã, da parte de conservação, então, que é muito mais de manejo, e outras coisas que estão por vir. Então, a gente usa uma plataforma web, como quase todos os sistemas hoje. Quando a gente iniciou, isso já tem alguns anos que a gente iniciou isso, ainda existiam sistemas com a ideia de instalação em cada máquina. Acho que hoje é uma escolha. Acho que não se faria mais essa escolha hoje, apesar de que, quando a gente iniciou, era uma escolha, né? Ou a gente fazer um sistema para instalar máquina a máquina e depois consolidar os dados, mas a gente escolheu fazer uma plataforma web, acho que foi acertada, em uma base de dados única. Então, ele tem um controle de acesso, perfis, as funções específicas, a gente pode criar mais perfis, né? A gente está melhorando cada vez mais essa questão da rastreabilidade das operações. A gente já guarda um log, mas a gente, em funções que são mais críticas, a gente está melhorando isso e deixando ainda mais rastreável. Vocês vão ver claramente no treinamento essa questão da camada que é de atualização dos dados, né, para os curadores e afins, e a camada pública de dados, que aí é para toda a comunidade científica. Por isso que a gente preparou 2 ambientes para treinamento, um para do sistema e um para a parte pública. Então vocês vão ter essas duas visões, né? Uma com usuário e senha restrita e outra que fica livre, e quem decide o que fica livre ou não são os curadores.
Ele também é multilínguas, no caso do alelo vegetal, multi-institucional. A gente já tem outras instituições, além da Embrapa, utilizando principalmente o alelo vegetal. Acho que entre os parceiros que a gente tem fora da Embrapa, a maioria na parte vegetal. Mais recentemente, a gente tem trabalhado com o IAPAR, com a Universidade Federal de Viçosa e estamos em tratativas com o IAC. Okay? E fora as outras instituições que já utilizam principalmente o vegetal. Ele é todo, né, tudo inicia pelo acesso, é o passaporte que a gente vai criar hoje. Esse número único, né, que a gente tem utilizado, né, tem bastante zeros aqui, então pode crescer bastante aí. Então, esse identificador único a nossa ideia é sempre que tenha um número só para cada acesso, apesar né, do conceito de acesso ser bastante... depende da cultura aí, né, o que vai ser um acesso. Às vezes a pessoa tem poucos acessos, mas tem muitas amostras, né? Mas a nossa ideia é que quando se cadastra um acesso, ele ganha esse número único e esse número passa a acompanhá-lo em todas as atividades que for feita dentro da base de dados. Então, quando for feita uma caracterização, vai ser atrelado esse número único. Quando for derivada uma amostra, né, e vai ser conservada numa determinada geladeira, uma câmara fria ou in vitro, o que quer que seja, ele também está atrelado a esse número único, inclusive entre coleções e instituições. Então, se esse acesso foi intercambiado entre instituições e ele usa o sistema, ele também vai carregar esse número e dessa forma a gente faz a rastreabilidade desse material. E ainda tem a parte de infraestrutura e segurança, como eu tinha comentado um pouquinho atrás, em termos de infraestrutura, servidores aí para sustentar essa solução do Alelo, a gente fez a troca agora, né, para servidores novos, o que normalmente dá um ciclo de vida de 3 a 5 anos de utilização. Mas a gente acredita que, né, não vai ter uma nova, um novo ciclo, né, de troca de servidores ou coisa do tipo. Provavelmente a gente deve migrar para alguma infraestrutura de data center mais global, ou seja, da Embrapa, ou seja, do Ministério da Agricultura, alguma coisa nesse sentido. De qualquer maneira, para vocês, vai ficar transparente, vão continuar acessando pela web da mesma forma. Aqui é uma ideia do modelo institucional. Vou colocar tudo aqui para ser apresentado. É uma hierarquia de como é organizado, de uma maneira macro, as informações dentro do sistema. Então, como é um modelo multi-institucional, lá no primeiro nível, a gente tem a instituição que pode ser, inclusive, subcategorizada, né? Poderia ser a Embrapa aqui, poderia ter as unidades abaixo dela, ou poderia ser o IAPAR, aí um campo experimental 1, 2, alguma coisa. A organização que existir pode ser hierárquico aqui em relação às instituições e pode ter várias instituições. Dentro de uma instituição, você pode ter diversas coleções, no caso, né, vegetal se fala muito mais em banco, de germoplasma, às vezes, acho que agora é tudo banco, né? A ideia é unificar esses nomes, né? Mas a gente tem outros nomes para micro e para animal, né? Para os bancos de germoplasma, os correspondentes a bancos de germoplasma. Embaixo desses bancos de germoplasma, a gente teria os acessos, inclusive, como eu falei, com esse número único, poderia ter acesso que estaria num banco de germoplasma e em outro, e por esse número único a gente consegue fazer o rastreio. E um acesso, ele pode ter outras informações, como informações de caracterização, né, algum ensaio em que ele foi caracterizado ou avaliado, ainda pode ter informações de conservação,
local onde ele está conservado, às vezes o peso, às vezes umidade, poder germinativo, alguns indicadores de conservação, tudo isso vai ficando atrelado a esse número único e o acesso, né, que esse número único denota, né, essa chave única do acesso. Ok. Alguns módulos aqui. Então, a gente vai começar hoje com passaporte. Amanhã tem a parte de observação, a conservação na quarta, né? E tem algumas coisas a mais que a gente vai falar mais rapidamente. Mas eu acho que vai ser muito objeto de divulgação para vocês, talvez algumas lives, né? Agora é o tempo das lives, né? A parte de movimentação que a gente está reformulando por completo no vegetal. Então, a parte de intercâmbio aí, né? Movimentação do acervo, mas principalmente quando se trata daqueles trâmites mais pesados, né? De importação, exportação, a gente está reformulando bem, vai virar uma nova versão de software para tratar isso, e no segundo semestre vocês vão ter mais novidades com relação a isso. Eu acho que a gente vai querer integrar muita coisa com a parte documental que existe, dos modelos de documento A, B, C, D, e evoluir, né? A gente também está estudando aí se a gente consegue fazer uma integração com o SEI, talvez abrir o processo lá para vocês, não sei, automaticamente, não sei, alguma coisa do tipo, já anexar os documentos com as informações aí. Vai ser evolução, a gente está terminando essa movimentação versão 1.0, mas já estamos pensando no 1.5 aí, com esses melhoramentos. Acho que é uma questão de calcanhar de Aquiles, né, para quem fica nas pontas, está sempre atualizado com relação a essa documentação, e se o sistema puder expressar isso, a documentação do intercâmbio vai ser bom. Tá? Isso aí deve ser novidade para vocês no segundo semestre. Ok? Passaporte, observação e conservação, nossos objetivos principais. Tá? Dito isso, nossos objetivos hoje, amanhã e depois. E algumas coisas sobre novidades também que a gente tem em relação à integração do Alelo com portais internacionais. A gente já tem a atualização ou digamos, integração automatizada do Alelo com o Gênesis no Crop Trust. Então, se você como curador deixa pública algumas informações de acesso, né, tudo isso você pode controlar pelos sistemas, mas você deixou público, né, já vai estar disponível no site de consulta pública. A gente aproveita e já faz essa integração com o Crop Trust, fazendo uma contribuição, né, uma contribuição do Brasil lá com o Crop Trust. Né, eu sempre cito que antes dessa ponte que o Alelo fez com o Gênesis, o Brasil era classificado em 79 da lista em contribuições. Hoje a gente fica ali em terceiro, quarto, né, porque acho que a Austrália está muito próxima de nós, fica assim, um mês é um, outro mês é outro, mas sempre a gente, em número de contribuições, a gente fica aí muito bem classificado depois dessa integração. Então, a grande vantagem aqui é que quando vocês colocam essas informações lá e compartilham com o Gênesis, né, no futuro vai ser muito menos trabalhoso essa questão de responder a própria FAO, alguns relatórios que chegam, né, de supetão, como o pessoal fala, para ir buscar número de coisas, o que está armazenado, etc. Acho que nós estamos num futuro bem próximo em que o Brasil não vai responder isso mais de forma manual, né, em que ele possa
possa responder por essas ferramentas. A Embrapa, eu acho que já pode responder assim, né? Não precisa. O Brasil ainda vai depender de outras instituições aderirem e tudo, mas acho que a Embrapa já está preparada para responder direto, né? Isso já está em base de dados em que esses organismos internacionais, né, já têm acesso aos dados. Outra integração que a gente fez no final do ano passado foi com relação ao GELIS para obtenção desse DOI, desse teoricamente número único, né? Eu acredito que a ideia do número único ainda para mim é obscura com relação à estratégia da FAO. Acho difícil conseguir esse número único na estratégia, mas para a gente tem um ganho, que é justamente o que recebe DOI, o que recebe esse número único, né? Depois fica registrado como contribuição do Brasil, como contribuição da Embrapa ou do IAPAR, porque o Alelo quando vai fazendo essas contribuições, ele manda lá quem é a instituição. Né? Então a Embrapa mandou, foi o IAPAR que mandou, foi a Universidade Federal de Viçosa que mandou, e aqui é quase 100% de certeza que isso aqui vai diminuir muito o trabalho desses relatórios aí para os organismos internacionais, porque fica tudo interligado, né? A gente tem essa ligação com o GELIS, que é da FAO, o GELIS a gente fez o número único, a identificação única no Gênesis PGR, do Crop Trust, e aqui no Alelo eu tenho todas essas referências. Então é como se fosse um triângulo aí que fecha e são os locais normalmente onde o pessoal tira essas informações de forma automática, tá? Então isso foi feito no ano passado. Esse ano a gente deve pegar esses DOI para todos os acessos que tiverem públicos. Tá? O que eu falei aqui, né? Esse triângulo, né? O alelo vegetal com o Gênesis PGR do Crop Trust, com o DOI, né, o GELIS lá da FAO. Com isso fecha um ciclo aqui. Normalmente é do Gênesis PGR ou aqui do GELIS que sai essas informações mais automáticas, minimizando o trabalho dos relatórios, né, desses organismos internacionais. Aqui eu falo um pouquinho sobre a migração assistida de dados. Aqui, nesse slide é muito mais para quem está entrando no sistema. A gente oferece esse serviço de ajuda a migrar dados que já existam, que estão planilhados ou em alguma base de dados antiga, não sei, que a gente possa estudar e migrar esses dados para dentro do sistema, mas fazendo de uma maneira controlada, né, batendo com informações que já estejam na base, normalizando algumas coisas que possam ter algum tipo de erro. Né? É um bate-bola entre a gente aqui e o dono da informação para que a gente possa migrar, mas não migrar de qualquer jeito, não migrar exatamente como uma cópia da planilha da pessoa, não desta forma, mas batendo com as informações que já tem na base, se aquilo não é um acesso que já está, de alguma maneira, né, cadastrado, pode estar, de repente, já dentro do banco genético aqui, ou pode estar numa outra instituição, e a gente fazer o rastreamento correto, né, além de, sempre que possível, a gente melhorar esses dados, consertar alguma coisa, né, que a gente sempre, quando vai pegar esses dados de planilha, às vezes tem alguns erros de geolocalização, então a gente já plota isso tudo no mapa, vê o que cai no mar, o que cai lá na Antártica, e a gente acaba passando para o curador para dar aquela refinada, né, e já também consertar esses problemas. Então, isso tudo faz parte da migração assistida de dados. A gente tem feito esse trabalho, né, constantemente, e até, né, se tiverem conjuntos de dados grandes,
né, para migrar, mesmo quem já faz parte né, do sistema, a gente está aí à disposição para ajudar. Né, justamente para evitar isso, né? Redigitação, demora, etc. Né, e para a gente poder detectar um pouco mais de erro, duplicidade, não é 100%, mas claro que com a migração assistida a gente aumenta um pouquinho a assertividade do processo.